Bom, eu sou professor, do curso de farmácia. Eu entrei na universidade em 2005 e conheci o hospital desde então, porque o curso de farmácia é ligado ao complexo do Hospital de Clínicas. Aí, quando eu fui chefe do departamento de análises clínicas, eu acabei me envolvendo mais com o hospital, com o setor de ciências da saúde. Foi quando eu conheci a professora Claudete, que é a nossa superintendente hoje. Nós desenvolvemos alguns projetos juntos e aí quando ela foi conduzida ao cargo de superintendente, devido a nossos projetos que nós tivemos juntos, ela me convidou para ser chefe da divisão de apoio diagnóstico terapêutico do hospital, Foi uma honra para mim ter sido convidado, para um cargo tão importante. A minha divisão tem quase 1000 funcionários e aí começou a minha relação diretamente, com o hospital, onde eu fui cedido então para o hospital pela universidade. Então eu estou na divisão desde 2017, e aí sim que eu começo, a minha relação com a associação, que a gente, na universidade, ouvia falar da importância da associação, mas a gente não vivia, com intensidade essa relação que existe entre o hospital e a Associação dos Amigos do HC. Então, a partir de 2017, logo no início já das nossas primeiras tratativas ali para tentar melhorar algumas coisas no hospital, eu, daí pessoalmente, senti a importância da associação para o hospital. Então, nesses 4 anos que eu completo agora em abril ali no hospital, para mim, eu sempre já falei isso em outras vezes, que a associação é um sentimento de segurança nosso do hospital. Então, logo no início, nós fizemos a aquisição de 3 aparelhos de ultrassom de última geração. Era uma reclamação assim, enorme dos médicos ali da unidade de imagem, que os aparelhos ainda eram muito antigos e quando nós já fizemos essa proposta para a associação naquela época, nós fomos prontamente atendidos e isso praticamente mudou todo o perfil ali da unidade de imagem. Então, é um exemplo do que a associação proporciona para o hospital. Então, eu sei que a associação, além de compra de equipamentos, de medicamentos, que muitas vezes são difíceis de ser adquiridos pelo hospital, mas também nesses últimos anos a gente viu as reformas que foram feitas no hospital, a associação atuando diretamente nessa mudança de perfil até do hospital. Então eu vejo assim como um elo, a associação é um fator estrutural importante hoje dentro do hospital. A gente tem uma ótima relação com a associação, o hospital tem orgulho da associação, a associação tem orgulho do hospital. Eu acho que essa relação tão boa que existe, ela fortalece o hospital, ajuda as pessoas, e a associação, a gente sabe que a gente sempre pode contar com a associação. Então, alguns projetos que são desenvolvidos pela associação, talvez sem a associação a gente não conseguiria fazer. Então eu vejo assim que tudo que a gente precisa da associação, a associação sempre está de braços abertos para nos atender. Bom, particularmente, a minha divisão foi contemplada com 2 grandes reformas, da unidade de processamento de materiais esterilizados, que é a nossa UPME, Então, nós tínhamos um problema crônico de perda de materiais, de falta de um controle dos materiais. São milhares de materiais que são utilizados tanto em cirurgias, exames, nas UTIs, nas unidades de internamento. E nós tínhamos um problema muito grave de produção, de limpeza, de métodos que não eram os mais modernos, E nós apresentamos um projeto para a associação de modernização, reforma total, aquisição de equipamentos,
e a gente pôde ver isso na prática, né? Agora em 2019, quando a unidade ficou totalmente pronta, né? Hoje é uma unidade referência na cidade e no estado com relação à esterilização. Então é um orgulho, né, dos funcionários da unidade quando falam do sistema de rastreabilidade que foi implantado, dos equipamentos que hoje existem lá. Realmente foi uma mudança estrutural completa da unidade de esterilização que hoje coloca o hospital entre os maiores hospitais e o melhor dos hospitais com relação à esterilização de material hospitalar. E a segunda obra que nós fomos contemplados ali na minha divisão foi a unidade de endoscopia, né, onde nós também tínhamos um anseio de melhorar ali a questão da unidade de endoscopia. Nós tínhamos um problema ali de fluxo de pacientes dentro do andar, a sala de recuperação dos pacientes pós-exame, que não era também uma estrutura adequada, e nós ousamos até ali com um novo perfil, ali, uma nova dinâmica de trabalho com a reforma, e a associação, sem dúvida, abraçou esse projeto também, um projeto que em tempo, eu acho assim, um tempo muito bom, né, de 8 meses, nós conseguimos mudar totalmente a estrutura, e no final do ano passado, de 2020, nós fomos contemplados aí com a inauguração da unidade, uma unidade também, além de funcional, moderna, super bonita, agradável, né, onde também proporcionou para os pacientes, para os funcionários, aquele orgulho, né, de fazer parte do hospital. Então, eu particularmente sei de várias obras que foram realizadas, né, o centro obstétrico, o centro da visão. Então, tem uma série de obras, né, que foram feitas pela associação nesses últimos 4 anos. Mas eu posso, assim, né, dar esse meu depoimento da importância de 2 das minhas unidades que sofreram uma mudança radical com a ajuda da associação. Então, primeiro, para mim, novamente, é um orgulho fazer parte de estar dentro da diretoria, né, da associação, porque eu sei os nomes que passaram pela associação, de pessoas tão importantes na sociedade paranaense, e para mim realmente é um orgulho participar, vindo da universidade, dentro da diretoria. Então, o que eu me sinto, né, assim, muito assim, lisonjeado de fazer parte e participar das decisões, tanto eu estando no hospital quanto eu estando na associação. Então, eu acho que essa minha dupla participação ajuda na aproximação da associação com o dia a dia do hospital. Então, muitas vezes a gente tem acesso livre ao Dr. Pedro, ao Dr. Edélcio, e a gente consegue rapidamente passar coisas que nós precisamos lá no hospital para a associação. Eles também entendem muitas vezes esse lado nosso da emergência. Eu acho que esse elo de fazer parte dos 2 lados é importante para que a gente possa ter uma rapidez de raciocínio, tomadas de decisão, que a associação sempre nos ajuda. Então, eu vejo desse lado, dessa interação que realmente melhora entre a associação que está aqui fora, né, do hospital, e nós que estamos lá dentro. Então, essa interação que eu acho que foi muito válida nesses anos aí, nesses projetos que foram desenvolvidos pela associação junto com o hospital. E, assim, se a gente for fazer ali voltar um pouco no tempo, né, ali em março, abril, quando nós tivemos o lockdown na cidade e que realmente nós vivemos uma coisa que talvez nunca a gente esperou, né, de passar e de viver, nós tivemos um problema grave de distribuição de produtos médicos hospitalares, né? Então, muitas vezes, alguns materiais foram sendo utilizados de uma forma nunca antes vista no hospital, como máscara, luvas, alguns medicamentos, né? E muitas vezes, em algumas situações, o hospital não estava preparado com
os processos licitatórios, que são demorados, que são burocráticos, né? E que de repente nós nos vimos ali numa situação de risco de desabastecimento. Então, o que hoje eu tenho consciência assim, muito clara é de que a associação não permitiu o desabastecimento de EPIs dentro do hospital, de medicamentos. Então, de compras de alguns equipamentos que foram necessários ali para a gente enfrentar os momentos mais difíceis da pandemia. Então, me falta aqui uns números precisos, mas o número de máscaras que foram compradas, tanto cirúrgica, N95, a participação da associação na aquisição de álcool em gel, de alguns medicamentos, alguns equipamentos que foram também adquiridos. Então, a gente também participou ali ativamente dessa campanha de arrecadação da associação naquele período ali, que foi uma arrecadação própria para a pandemia, né, própria para abastecer o hospital. Então, a associação ela desenvolveu aí um papel assim fundamental para que a gente pudesse dar segurança para os trabalhadores, né, para os médicos, enfermeiros, para o pessoal que está ali na chamada linha de frente, né? Então, a gente conseguiu, né, diante de toda aquele momento difícil, a associação proporcionou esse abastecimento emergencial, e eu sei que os recursos foram muito grandes, né? O valor financeiro foi bastante expressivo, e a associação ela se mobilizou, né, com toda a sua estrutura para arrecadar esses recursos que foram fundamentais para o sucesso que eu tenho certeza que foi do funcionamento do hospital para o enfrentamento da pandemia. Então, como eu comentei, é um orgulho, né, de estar fazendo parte dessa história, né? Então, somente quando você participa do hospital na ponta, onde você percebe os problemas, as dificuldades, né? O nosso hospital é um hospital de nível terciário, um hospital que atende pacientes com uma gravidade muito maior do que em outros hospitais. Então, nem sempre as coisas estão assim disponíveis de maneira fácil, e quando a gente percebe essas situações e a gente sabe que a gente tem a segurança da presença da associação, é realmente muito mais fácil de trabalhar, né? Então, para mim, trabalhar com a associação, junto de pessoas tão sérias como eu percebi nesses anos todos, aqui não quero nomear alguns para não esquecer o nome de alguns, mas assim, eu vejo que a associação ela é homogênea nessa seriedade em fazer o bem, em estar sempre disposta a ajudar o hospital, de estar propondo coisas novas, estar ajudando as pessoas. E então eu sinto isso, esse sentimento de pertencimento à associação é algo que vem imediatamente após você entrar no hospital e perceber essa base, né, que a associação traz para o hospital. Então é um sentimento de orgulho, de alegria, de segurança, onde a gente percebe que a associação é fundamental, né, no andamento do hospital, em inovações, em rapidez, em agilidade. Então, são palavras que me vêm à cabeça quando a gente pensa na associação. Então, a associação, né, eu acho que o nome da associação é um nome que vem muito a calhar, né, Amigos do HC, né? Então, o próprio nome, né, Amigos do HC, prova o que a associação é. São pessoas que ajudam o hospital. Então, eu vejo que esses 35 anos são um pequeno tempo diante de tudo que a associação ainda vai propor, que vai proporcionar para o hospital, né? Então, a gente sabe que a associação cresceu muito, né, nesses anos, está envolvida em diversos projetos, já é reconhecida, a gente percebe, né, essa modernização também, esse crescimento,
e a gente percebe que a associação ainda tem muito a dar para o hospital, né? Então, são 35 anos que serão uns 40, 50, 60, 70, né? Quando a gente já não estiver mais aqui, a associação ainda vai continuar. Então, eu vejo que é algo que vai sempre estar ligado à história do nosso hospital, à existência da associação.